Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deveria ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, e quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de partilhar com vocês hoje uma breve palavra, mas se eu perguntasse a você, quem é Jesus para você? Porque Jesus faz essa pergunta no Evangelho de hoje para os apóstolos: quem vocês dizem que eu sou? Porque muitos estavam dizendo que era Elias, um dos profetas. Jesus estava tão famoso naquela época, né? Porque imagina um homem já fazendo milagres. E se você vai abrir a tua Bíblia, você vai ver quantas coisas Jesus realizou. Fez paralítico andar, cego enxergar. Jesus, ele estava resolvendo a vida de muita gente. Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: Tu és o Messias esperado, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Que palavra linda e profética. Porém, a gente vê logo em seguida Pedro não agindo mais pelo Espírito Santo, agindo pelo Espírito do mal. Porque Jesus, quando olha para Pedro, o mesmo Jesus, o mesmo Pedro, Jesus diz: Pedro, não fosse vós que dissesse isso, mas foi o Espírito Santo. Porque quando Pedro diz que Jesus era o Filho de Deus, ele recebe um elogio. E logo após aquela repreensão: afasta de mim, Satanás,
Porque Pedro ousou dizer: não se preocupe, nenhum mal vai te acontecer. E Jesus entendeu que não era Pedro falando, mas era o próprio espírito do mal agindo por aquele homem. E muitas vezes a gente age pela ação do Espírito Santo. A gente tem o prazer de fazer o bem para o outro, sim ou não? Eu sei que tem muita gente aqui que, se pudesse até tirar a roupa do corpo para dar para quem não tem. Mas quantas vezes você também, filho e filha, age pelo espírito do mal, fazendo aquilo que você se arrepende e depois precisa entrar no confessionário para confessar os seus pecados, porque nem combina com você tantos pecados que às vezes você comete. Tem gente que está fazendo um esforço muito grande para deixar um pecado, um vício, mas está difícil, porque você sabe, você sente na pele que existe a ação do Espírito Santo falando em nós, mas existe o espírito do mal também, querendo nos tirar do foco. E Pedro fez essa experiência. O Espírito Santo revela para ele: é o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo em seguida vem o espírito do demônio, dizendo: diga para ele que ele não vai sofrer nada, nem precisa de cruz para ser salvo. E Jesus percebe nitidamente a ação do demônio ali, porque não existe salvação sem cruz. Quem está carregando alguma cruz aqui, tem algum sofrimento na vida? Levante a mão. Qual é a tua cruz, o teu sofrimento? Talvez seja um problema físico, algum abalo psicológico, relacionamento, crise financeira. Mas todos nós temos cruz para carregar. E esse é o caminho da salvação. Jesus está explicando aqui que não existe salvação sem cruz. Então eu vou dizer para você, filho, desculpe, mas eu preciso dizer: se você tem cruz para carregar, se você tem sofrimento, você está no caminho. Eu tenho até preocupação com aquela pessoa que não tem cruz nenhuma, está tudo muito bem. E se está tudo muito bem, aonde é que você está indo? Porque para o céu não pode ser. Não existe caminho de céu sem cruz. É por isso que existe um grande mal em nós, que é essa tendência de querermos a salvação sem sofrimento. Queremos uma vida somente de glória. E esse mundo tem muita coisa boa para oferecer, não tem? A nossa juventude hoje, oh Jesus, agora no almoço, depois das pregações da manhã, eu estava lá no meu celular vendo os WhatsApp. Imagina o zap que chega para o padre, né? São trocentos. E a grande maioria deles são mães desesperadas porque querem internamento para os filhos. Eu que trabalho na recuperação de dependentes químicos, eu digo para vocês, me corta o coração de ver que sofrimento dessas mães, desses pais, que o filho está enterrado nas drogas. Mães desesperadas: me ajuda a salvar meu filho, padre, dizia uma mãe com um monte de carinha de choro. E mesmo que a gente tente evitar, mas olha, se tem uma coisa para se espalhar, eu acho que, se duvidar, mais que a palavra de Deus, viu? É o zap do padre. Todo mundo tem, um passa para o outro. E aí, essas mães desesperadas pedindo ajuda pelos céus. Sabe, eu digo assim, quando a gente entende o valor do sofrimento, a gente consegue libertação. Porque quem está num vício, quem está no pecado, eu vou dizer para você, filho, se você quer se libertar, a tua vida vai ser uma vida de muita bênção, mas haverá sofrimento. Porque para a gente deixar o pecado, para a gente deixar um vício, para a gente mudar de vida, a gente precisa carregar a cruz. Se você quer viver nesse mundo, curtir a vida, eu digo para você, não precisa de cruz. Quer viver nesse mundo, quer aproveitar a vida, quer curtir? Tem muita gente curtindo aí nesse domingão, está curtindo, né? Bebida, droga, estão curtindo.
E a salvação dessa gente? Quantas pessoas estão dedicadas aqui na Canção Nova, estão nos acompanhando pelos meios de comunicação? Eu tenho certeza, se você é uma pessoa de oração hoje, se você se tornou uma pessoa assim, é porque você entendeu o caminho. É cruz mesmo. É renunciar às próprias vontades, porque talvez você poderia até agir em função dos apetites da carne, né? São Paulo chega a dizer assim: vaidade das vaidades para aqueles que querem seguir somente os apetites da carne, porque a nossa carne, o nosso corpo quer satisfação. É ou não é verdade? Você sabe por que existe uma crise muito grande hoje nas vocações, tanto para o sacerdócio, para a vida religiosa? Temos algumas irmãs que eu estou vendo aqui, não é verdade, irmãs? Temos uma crise muito grande, porque quem quer deixar de aproveitar a vida para se dedicar só a Deus? E nunca se houve na história da igreja, gente, tanta crise nos matrimônios como nós estamos tendo. Eu fiz as contas esse ano, olha, a gente já está chegando no final do ano aí. Sabe quantos casamentos eu fiz na minha paróquia, uma paróquia grande, na cidade industrial de Curitiba? Sabe quantos casamentos eu fiz como padre na minha paróquia? 3 casamentos, durante o ano todo. Temos os diáconos que fazem também, mas eu digo, todos os anos eu fazia bem mais, viu? Porque eram aqueles que querem casar, mas querem que o padre assista o casamento. E esse ano eu percebi uma procura bem menor. Eu não sei se é menos casal que estão se casando na igreja, ou tem menos gente querendo casar comigo, né? Que o padre assista o casamento. Mas, todo caso, para dizer assim, se você vai olhar na documentação da igreja, você percebe, cada ano que passa, mais pessoas estão indo só morar juntas, e se der certo, tudo bem, se não der, a gente separa. Hoje nós estamos nessa cultura do descartável, né? Não é só copo descartável, prato descartável, tudo parece que é descartável. Você compra um eletrodoméstico, não é para durar muito tempo, e isso passa também para as coisas da igreja. Tem gente que está hoje namorando e já com essa intenção, vamos só fazer uma experiência. Então, quando a gente segue o caminho de Deus, o caminho é diferente, é caminho de cruz. Porque quem jurou amor e fidelidade nos pés de um altar, é até que a morte os separe. É muito tempo. Casar na igreja até que a morte os separe significa você ser fiel a Deus. E aí vai ter cruz. É claro que vai ter cruz. Eu fiz uma celebração de bodas de ouro. Fazia muito tempo que eu não fazia. 50 anos de casado. E estava o casal. E eu perguntei para eles, nesses 50 anos, com certeza vocês já passaram muita coisa para estar aqui, né? Ela, quando eu disse isso, ela só olhou para mim e fez assim. Ela nem disse nada. E nem precisava dizer, né? Com aquele desabafo. Eu disse, filha, 50 anos vivendo ao lado de uma pessoa, e às vezes uma pessoa difícil, né? Mas ela foi fiel àquilo que ela prometeu, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe. Isso é cruz, sim ou não? Você já parou para pensar o que significa ser padre nos tempos de hoje? O que significa? Eu digo para vocês, hoje a crise que nós temos de vocações, e me corta o coração quando eu vejo seminários gigantes aí, seminários grandes, se tornando faculdades, escolas, porque não tem mais vocação. É porque o jovem hoje, para entrar para o seminário para ser padre, ele precisa renunciar aos prazeres do mundo para ser padre. Quem é que quer hoje se entregar totalmente a Deus? Então veja que a impressão que me dá é de que tem muita gente
com medo de carregar a cruz. E aí a gente começa a entender o porquê é que São Pedro cai na besteira de dizer para Jesus: não se preocupe, Senhor, nada de mal já vai te acontecer. Porque Jesus tinha acabado de fazer aqui um anúncio do que ia acontecer, o anúncio daquele momento em que ele iria ter que carregar a cruz, ser pregado naquela cruz e depois iria ressuscitar. E Pedro inventa, depois de agindo pela ação do Espírito Santo e dizendo que ele era o Messias, inventa de dizer: Senhor, não se preocupe, você não vai sofrer. E Jesus, percebendo que o demônio estava ali, diz: afasta de mim, Satanás, afasta de mim. Porque quem não quer carregar a cruz, quem quer levar essa vida sem nenhum tipo de sofrimento, de renúncia, pode ter certeza, não é o Espírito Santo que está inspirando você, é o espírito do demônio. E você sabe que esse bicho existe e ele não vale nada. Ele quer sempre nos tirar do caminho de Deus. Ele quer que a gente viva esse mundo aproveitando a vida. Agora, olha aqui para mim, filho. Ou você vive a tua vida aproveitando a vida, ou de fato vivendo a vida como ela deve ser vivida. Aproveitando ou vivendo a vida. Que paz maravilhosa é essa que a gente encontra na presença do Senhor? Eu pergunto, qual é o remédio antidepressivo que você conhece, que pode te trazer essa paz que você está sentindo aqui na Canção Nova? Qual é o vício? Deus me perdoe falar, mas tem muita gente que ri até sem estímulo quando está drogado ou sob efeito de álcool, né? Você já viu gente assim? Que quando está sob o efeito de algum produto químico, ele ri sem estímulo, mas depois é aquele vazio existencial. Eu me lembro que na nossa casa de recuperação, no momento forte de oração, a gente estava clamando o Espírito Santo, e a espiritualidade nossa, essa espiritualidade da Canção Nova, a gente estava no momento forte de efusão do Espírito Santo, clamando o Espírito Santo: vem Espírito Santo, toca nesse coração, e o ministério fazendo um momento forte de oração em línguas e louvor, e de repente um jovem lá no meio, ele dá um grito: nossa, eu estou chapado do Espírito Santo. Quando ele disse aquilo, eu estou chapado do Espírito Santo, eu pensei: meu Deus. Depois na conversa pessoal eu disse: filho, quando você falou que estava chapado do Espírito Santo, eu não entendi. O que você estava sentindo? Olha a resposta daquele jovem: o que eu senti hoje na igreja, padre, eu só sentia com o efeito da droga. Eu senti um prazer tão grande, que só a droga me trazia isso. Eu pensei comigo: eu preciso fazer mais jovens chapados do Espírito Santo. Tem jovem achando que esse êxtase, tem jovem achando no mundo que você fica maravilhado, né? Porque o jovem gosta de estar a 1000, né? A 220 volts. Filho, filha, você que sente de fato a presença do Espírito Santo na tua vida, você vai ter uma sensação de prazer, de ânimo. Hoje a primeira leitura diz assim: Senhor, não me deixais abater o ânimo. A palavra ânimo vem da onde? De ânima, de alma. A palavra ânimo vem de ânima, de alma. O que é a alma? A alma é aquilo que dá vida ao corpo. Uma pessoa que está desanimada, é como se ela estivesse perdendo a vida. Uma pessoa desanimada é como se a alma estivesse querendo se desprender do corpo de uma forma antecipada. O que faz você continuar vivendo, lutando, é a sua ânima, é a sua alma. E mesmo com problema, vamos e venhamos, você levanta de manhã, você tem motivo para levantar da cama, você tem motivo para continuar, você tem uma família, você tem um trabalho para zelar, você tem tantas coisas aí que... Agora imagina uma pessoa que perdeu totalmente o ânimo, uma pessoa que ela não tem mais motivo nenhum. É como se a alma daquela pessoa estivesse doente. E quando uma alma está doente,
quem é que pode resolver? Se você chegar hoje numa farmácia, num hospital, e dizer: olha, eu estou com um problema na minha alma, eu preciso de um remédio para a alma. Tem remédio, será? Não. Eu não sei aqui, mas em Curitiba, no Paraná, eu nunca vi isso. Se alguém chegar, eu acho, na farmácia pedir um remédio para a alma, vão rir da tua cara, não existe, né? Mas tem doença, filho, que não é no corpo. Tem doença que não é psicológica, tem doença que é na alma. Às vezes a pessoa está doente na alma. O problema é muito maior. Por exemplo, uma pessoa que foi traída. Se você foi traída, foi traído, filho, você nunca mais foi o mesmo. Eu sei disso, sem te conhecer. Deus me deu a graça de, além de estudar filosofia e teologia, eu estudei psicologia. Os psicólogos dizem: uma pessoa que foi traída nunca mais será a mesma. Porque o abalo que a pessoa sofre, psicológico, é o que nós chamamos de sofrimento traumático, cria um trauma. E eu vou dizer, todo sofrimento traumático, o problema é na alma. É só Deus para tirar. Eu digo que não tem psicólogo nesse mundo, eu desafio um psicólogo, um psiquiatra que consiga tirar essa dor do sofrimento de uma pessoa que já foi traída. O único lugar que eu vejo que consegue curar problemas na alma é na igreja. A Canção Nova, eu digo para você, você está no maior hospital que nós temos no Brasil. Eu não conheço outro hospital tão eficiente como esse. A Canção Nova e tantos outros locais de evangelização que nós temos. Você está aqui num lugar, filho, recebendo um remédio nesse momento, enquanto eu vou pregando. Enquanto eu vou falando aqui, existe uma ação na sua alma tão grande de remédio espiritual, que quando você sair daqui, você é capaz de dizer assim: ai, como eu estou mais leve. Alguém pode perguntar para você: como que você se sentiu indo lá para a Canção Nova nesse final de semana? Você não tem palavra para dizer. Vai passar os dias, e você vai começar a lembrar que você está dormindo melhor, você está conversando melhor com as pessoas, você está com ânimo maior. Olha a palavra ânimo, alma. Você começa a ficar mais animado. Você vai estar mais animada, filha, a partir do momento que você pisa aqui, porque o remédio vai direto na alma. É só o Pai da misericórdia que pode fazer isso para a tua vida. Quem crê nisso, diga comigo: graças a Deus. Posso pedir para você, se você sentiu que você tem um problema na alma, se você sentiu que a tua dor, a tua dor não é física. Às vezes tem uma dor, um sentimento que você tem, que você demora para pegar no sono, por exemplo. Você chega a ficar pensando até besteira. Você chegou a pensar que a morte seria a única solução. Porque se você chegou a pensar nisso, que a morte seria a única solução, eu vou dizer para você, essa dor que você tem não é física. Quem pensa na morte não está com problema psicológico, está com problema na alma. Se você precisa dessa oração, põe a mão no teu coração, deixa eu orar por você. Eu quero pedir, Senhor, que nesse momento o Senhor possa chegar na alma desse filho e dessa filha. Graças a Deus ele está aqui, graças a Deus está nos acompanhando pelos meios de comunicação. E hoje, nesse Kairós, nós encerramos esse dia tão maravilhoso com essa Santa Missa, dizendo: nós cremos no poder da oração. O Senhor nos deu a graça de termos tantos profissionais na área da medicina. Tantas pessoas só estão vivas hoje porque existe uma medicina avançada. A igreja reconhece isso. Graças a Deus nós temos tantos profissionais na área da psicologia, da psiquiatria. Senhor, mas tem médicos e tem psiquiatras, psicólogos que não dão conta daquilo que o Senhor pode fazer aqui na Canção Nova. Eu sinto que tem hoje filhas e filhos que, enquanto o Padre vai conduzindo esse momento de cura e de libertação, a vontade tua é de chorar, é de gritar, de jogar para fora isso que você tem aí dentro.
Oh Pai da misericórdia, Tu és médico dos médicos, Senhor. Eu peço para que o Senhor possa chegar lá. Há um sentimento de inferioridade tão grande na tua vida que você sente que parece que nada dá certo para você, que você parece que não deu certo para esse mundo. Na área profissional você não é realizado, na área de relacionamento você não é realizado, você sente que você não tem realização de vocação. E o Senhor me pede para dizer: teu problema é na tua alma. E você está aqui. E se você está aqui, é porque você precisa dessa bênção, dessa unção. Oximbalacire canto, labacire canto, xinderebalá. Se você está aqui, é porque você precisa dessa unção. Obrigado, Senhor, porque a Canção Nova vai chegando em tantos cantinhos desse Brasil. Tem pessoas nesse momento nos acompanhando, que se não fosse a Canção Nova, ninguém ia entender você, filho. Não adianta você querer expressar esse sentimento para as pessoas que ninguém te entende. São capazes de dizer que isso é frescura tua. Mas o Senhor sabe o que você já passou. O Senhor me coloca pessoas aqui que através desse processo de cura interior estão recebendo o remédio na alma para retirar de você aquela dor que você tem do sentimento lá da infância, daquele abuso que você teve. Quem é que pode curar, Senhor? Se Ele não consegue expressar, se ela não consegue contar para ninguém, de vergonha. Se é problema na alma, filho, se é problema na alma, filha, é o Senhor que pode te ajudar. Recorra a Ele agora. É o poder da oração, Senhor. Quando o teu discípulo disse: ensina-nos a orar, ele podia ter dito: ensina-nos a pregar, ensina-nos a ter riqueza. Não, mas ele disse: ensina-nos a orar. E eu sinto que nesse momento tem pessoas chegando ao teu coração, porque estão fazendo uma oração profunda que nunca fizeram antes. Estão tendo coragem de abrir o jogo, de dizer aonde é que dói, aonde que precisam. Sandalabacire canto, jambalabacire, recanto labacire canto, ximbalabacire canto laba, xindalabassurilha. Feche teus olhos, põe a mão no teu coração. Eu peço para o ministério, deixa o Espírito Santo inspirar uma canção, porque enquanto vocês vão cantando o ministério, o Senhor está me dando uma imagem tão linda de Nossa Senhora. Nossa Senhora está passando, e ela passa com comprimido. Eu nunca tive uma imagem dessa antes. Pela primeira vez eu tenho uma imagem de Nossa Senhora passando com comprimido, como aquela mãe que vai dando um comprimido para o filho que está doente. Oh Mãe Santíssima, eu sinto como padre da igreja que a Senhora está aqui, Mãe, no santuário do Pai da Misericórdia, tendo misericórdia daqueles que chegaram aqui e daqueles que estão nos acompanhando pelos meios de comunicação. Se não fosse a Canção Nova, talvez esse filho estaria perdido, essa filha estaria perdida, porque ia morrer às mínguas. E nesse momento ele tem remédio para a alma. O remédio é para a alma. Cura, Senhor. Restaura, Senhor. Restabeleça a graça, Senhor. O Espírito de Deus está neste lugar. Vai cantando o Espírito. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de
Olha esse refrão. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Para encerrar, move-te em mim. Você que precisa. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente e meu coração. Toca minha mente e o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Puxa o ar comigo assim. Solte. Quem sente aí que a cura, a libertação, o remédio espiritual chegou na sua alma? Quem sente isso? Levante a sua mão. Olha que bênção. Tem uma salva de palmas para Jesus, o Pai da misericórdia, o nosso Pai celeste.